E aí, galera do canal Estrela Solitária, tudo bem? Por aqui, Pedrão, para falar um pouquinho sobre esse assunto que não sai da cabeça dos botafoguenses, né? Afinal, o técnico português Luiz Castro deve ficar no Botafogo ou não deve ficar porque não tem feito um trabalho bom? Antes de eu responder essa pergunta, ou de alguma maneira a gente tentar refletir sobre ela, eu peço para que você já deixe a sua inscrição aqui no canal, deixe o seu like também. Afinal de contas, toda uma galera envolvida aqui, bacana, tentando levar para você aí informação de qualidade, com credibilidade, assuntos sobre a nossa maior paixão, que é o Botafogo. Bom, o que não sai da cabeça, das enquetes, das torcidas botafoguenses é isso, né? O treinador português Luiz Castro não vem tendo um bom desempenho à frente da equipe do Botafogo, né? Já são quase 12 jogos sem vencer e, enfim, a coisa no Brasil a gente sabe como funciona. Nós nunca tivemos um treinador que teve tanta derrota e foi mantido no cargo, enquanto ao mesmo tempo nós temos uma filosofia nova de se levar a questão da comissão técnica, dos jogadores, enfim, uma maneira mais europeia, né, de permanência de treinador no cargo. Isso tudo causou um desconforto muito grande na torcida, porque parte da torcida acredita que o português não deu certo, não deu liga, é hora dele ir embora, fazer as malas. E uma outra parte acredita que não, que ele ainda não tinha as peças ainda necessárias para fazer esse time jogar, né? Que ele ainda não conseguiu dar a cara dele justamente porque o time sofre muitas lesões. E em algum momento, acho que os dois lados têm um pouco de razão. Os dois lados dessa bipolaridade que acertou o torcedor do Botafogo desde que virou SAF e agora nessa matéria do Luiz Castro, tem argumentos em algum ponto sólidos para defender a permanência e defender a saída, né? A gente sabe que o Castro não faz boa campanha, o Botafogo não venceu os seus adversários diretos ali pela permanência, porque agora já se assume essa ideia de permanência, né, na Série A. Porém, o treinador vem e diz que está olhando para cima, mas o time apresenta alguma evolução no primeiro tempo, no segundo tempo cai um pouco, no final das contas segue sem pontuar, né, muito tempo sem vitórias. Isso irrita muito o torcedor. E nós não somos de uma cultura que é de ficar aceitando derrotas atrás de derrotas, empilhando jogos e jogos sem fazer pontos. Então isso incomoda muito o torcedor botafoguense. Nós todos os botafoguenses estamos muito incomodados com isso, em alguma forma até muito sem paciência, né? Irritadiços com a situação. E não é para menos, né? São muitos jogos sem os 3 pontos. Mas, ao mesmo tempo, o clube passa por mudança de filosofia de trabalho, onde não se manda embora treinadores apesar do resultado ali. É normal que a torcida venha ter em algum momento também medo do que aconteceu em 2020. 2020 está muito próximo da gente ainda. A gente lembra que o Botafogo era saco de pancada de todo mundo, terminou a competição em último lugar, caiu antes da última rodada. Então, de certa forma, todo mundo vai lembrar e ter o 2020 muito vivo, né? E vários times também ficaram nessa de não vai cair, não vai cair, não vai cair, calma, calma, e quando assustou já estava tarde demais. Então por isso uma parte da torcida acredita que a hora de dispensar o treinador seria essa, porque agora ainda dá tempo de fazer alguma coisa, e outra parte acredita que não, que tem que se manter. Bom, nós temos exemplos tanto para um lado quanto para o outro, né? O técnico Vojvoda do Fortaleza, há pouco tempo vinha sendo muito criticado, né, por o time estar na situação que estava, enfim, tentou priorizar outras competições e de repente o Fortaleza voltou a vencer, voltou a embalar e o técnico Vojvoda, de treinador que teve um lampejo de brilho, passou a ser muito criticado, que era ruim, não tinha dado certo, voltou a ser o novo treinador que tinha brilho de novo. Não é normal do torcedor ter essa oscilação muito imediatista sobre a situação. Triste, todos ficamos quando a gente não vence, o torcedor, né, como o próprio nome já diz, ele torce, para que se vença, quando perde ele fica na bronca. Porém, por outro lado, nós tivemos recentes matérias na mídia tradicional também, mostrando que apenas uma a cada 5 trocas surte efeito, né? Costumam os times que trocam os treinadores seguirem com a mesma campanha ou campanhas até inferiores. E a pergunta que eu deixo de reflexão para o torcedor do Botafogo bom, se nós trocássemos agora de treinador, né, quem viria? Quem seria o nome ideal? Você pode deixar aqui nos comentários, né? Quem é que conseguiria dar uma cara para esse time do Botafogo em menor tempo, ou alguém que chegaria de paraquedas sem entender muito bem. Então, ao Pedrão, a mim, parece um pouco arriscada essa manobra, caso ela venha acontecer. Porém, a gente sabe que a filosofia do Textor, atual dono do futebol do clube, não é essa. Ele vai segurar o Castro. A gente sabe que é muito pouco provável que o Castro vá embora, a não ser que ele peça para ir, e ele tem que pagar uma multa também bem alta. Então, o que se espera ainda e a confiança que existe nos bastidores é que ele vai engrenar alguma hora esse time está próximo de ter a liga que precisa, ainda tem a estreia do Tiquinho Soares, provavelmente contra o próprio Fortaleza,
Então, no final das contas, a torcida se vê nessa sinuca, né? Bom, se tivéssemos ainda com a gestão antiga, ele já teria caído, ou ele não teria nem vindo, porque ele ganha 1,5 milhão por mês. É um treinador que ganha muito, né? Então se exige bons resultados a curto prazo. Fica essa reflexão. A minha opinião é de que tentar trazer um novo treinador agora pode ser um risco muito grande, porque ele pode chegar de paraquedas e os jogadores estão começando a ter uma ideia do que pode ser o esquema, além de nos últimos 15 dias terem entrado novos atletas, né, nessa equipe. Então leva mais um tempo para que eles se entrosem, mais um tempo para que eles possam ficar mais letais na frente. A gente percebe o Botafogo que cria, que ainda ganha a segunda bola, que de alguma forma impõe um domínio, principalmente no primeiro tempo, mas é um time que agride, que machuca muito pouco, e esse é o grande desafio do técnico português à frente do Botafogo. Ao mesmo tempo em que todo mundo já começa a pensar, né, e ter medo de uma segunda divisão. Eu particularmente ainda não acredito nisso, espero que esteja certo, né? Não quero estar errado em relação a essas previsões, porque ainda tem um campeonato grande pela frente para ser disputado. Nós podemos ganhar pontos que a gente imagina não ganhar e de repente perder alguns que a gente imagina que vai vencer. É normal isso no futebol. Então fica esse questionamento. Se você fosse o atualmente diretor de futebol do Botafogo, ou o dono do futebol do clube, você tivesse esse poder, quem você traria para o lugar do Luiz Castro caso fosse demiti-lo? Ou se você não o demitiria, porque você ainda acredita que ele tem uma filosofia de jogo interessante, que ela demora e leva um tempo mesmo. O Luiz Castro veio para um projeto a médio e longo prazo. Ele veio para refazer a ideia de futebol no clube todo. Na verdade, ele veio até para fazer, porque nós nunca tivemos essa identidade. A gente sempre foi muito no que a torcida pedia. Então, essa encruzilhada que o torcedor hoje vive de sentimentos, é normal que esteja assim. Afinal, ninguém gosta de ficar perdendo. Perder clássico principalmente, ninguém gosta de não vencer, todo mundo está muito apavorado com medo de rebaixamento, todo esse fantasma que aconteceu há muito pouco tempo na história recente do Botafogo, então fica todo mundo aí com a cabeça lá e cá. Fato é que se nós trocarmos agora, já faltando aí 90 dias para o final do ano, nós não teremos a pré-temporada que o próprio Castro julga tanto que precisa e dá como justificativa do trabalho ainda não tão bom quanto se imaginava. Por que o time no primeiro momento desempenhou um papel e depois parece que caiu, enfim. Jogadores estão sendo trocados, sendo emprestados, tem jogadores novos que ainda não estrearam, alguns que estão ainda no departamento médico. Então é do entendimento de toda a comissão técnica, direção e dono do futebol do clube que Castro deve ficar, porque ainda não teve todas as ferramentas. E a sensação que dá é essa mesmo. Parece que o Castro só vai entregar quando tiver todos os jogadores, vamos dizer assim, bonitinhos, certinhos, na mão dele. Pode parecer uma estratégia arriscada, porque no fundo alguns já pensam em, quem sabe, um treinador mais tarimbado com o futebol brasileiro, que sabe da pressão do resultado, não fosse ideal para segurar o time na primeira divisão, para depois se iniciar um projeto. O que não faz muito sentido também, porque caso ele fosse bem, não teria como demiti-lo ou dizer que agora vamos demitir porque a gente quer implantar. Em algum momento esse sistema teria que ser implantado e que seja agora logo no início, né? Dar um cavalo de pau a essas alturas, a mim, na minha opinião, parece um pouco irresponsável, não acredito que o Textor fará isso. O que a gente tem que fazer é torcer para que o Castro acerte logo esse time, que repita o segundo tempo, né? Que repita o primeiro tempo, aliás, que foi contra o Flamengo nos segundos tempos e que passe a ser um time mais letal, mais agressivo, que faça gols. A gente sofre uma crise de gols no ataque do Botafogo, então o Tiquinho vai estrear, enfim, que a gente possa ver mais esse time atacando, fazendo gols, vencendo partidas, porque como Fortaleza, jogador por jogador, não tem time para estar onde está, deveria estar numa posição melhor. Porém, a gente também entende que muitas coisas aconteceram no caminho. A filosofia mudou e a gente precisa mudar de alguma forma o pensamento também. E se você ficou até aqui no final do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e amanhã tem mais conteúdo aqui no canal Estrela Solitária. Até!